por que você não compra uma BMW, sei lá? Minha mãe falava, põe na poupança o dinheiro e beleza, vai render alguma coisa lá e é isso que precisa. Ou compra a casa. Só que, cara, vai comprar uma casa, um apartamento, é caro pra caceta. Aí você tem fundos imobiliários, que Sim, beleza, sim, paga dividendo todo mês, ok. Não somos contra os fundos imobiliários, mas, cara, o fundo imobiliário, a grosso modo, se vocês não entenderem, dá um toque, aí a gente explica o que a gente souber. Os fundos imobiliários pagam 95% de tudo que eles recebem. Então imagina que tem um prédio alugado, tem vacância, né, que é o risco do fundo imobiliário, tem vacância, ou seja, tem salas que não estão locadas. As que estão locadas, eles pegam tudo aquilo de lucro, usam uma parte para manutenção, 95% distribuem para os cotistas. Tudo bem, ótimo. Esses cotistas podem pegar e comprar mais fundos imobiliários e ter mais renda, né? E isso é uma forma de você vencer no mercado de fundos imobiliários. Ok. O valor patrimonial desses fundos imobiliários, eles sempre, assim, eles acabam ficando sempre na mesma onda e, exemplo, um fundo está R$90, o valor patrimonial dele, sei lá, é 92, 93. Isso, ele oscila pouco em relação ao valor patrimonial, porque tudo que ele ganha, ele distribui. Entendi. Né? E para ele crescer, ele precisa emitir novas cotas, porque ele tem um dinheiro lá que, beleza, tá fechado, é aquilo, para ele crescer, ele precisa de mais cotas. As ações, por outro lado, pegando de volta o Banco do Brasil, você pega, por exemplo, um Banco do Brasil que paga em porcentagem, não mês a mês, mas, sei lá, de dois meses, 3 em 3 meses, você pega um banco que te paga, sei lá, no dia de hoje, talvez uns 12, 13% de dividendo ao ano, que é uma tonelada de dividendo, só que ela só tá pagando esses 12, 13% que chegam para você, é um negócio que a gente chama de payout. O que é isso na prática? Banco do Brasil, exemplo, tá? Grosso modo, lucrou 1 bilhão, ele pagou 400 milhões para os acionistas. 40% do que ele lucrou, ele pagou. Aí você fala, e os outros 60%? Ele reinvestiu nele mesmo, para crescer mais. Então, muitas vezes as ações... Aí você pega, bem mais, né? Exato, e muitas vezes você pega o valor patrimonial do Banco do Brasil, no caso, R$58. Exemplo, eu não sei quanto está de cabeça agora, mas, sei lá, R$58. Quanto está sendo cotado? 40. Então você está comprando... sei lá, bem mais abaixo. Coloca muitos zeros aí. Você está comprando uma casa de 500 mil, exemplo, por 400 mil. Sei lá, de 580 mil por 400 mil. Sim. Alguma coisa assim, né? Ah, não tenho, mesma coisa, não tenho 400 mil, corta um zero. Ah, tem R$40, beleza, começa com os R$40. Entendi. Entende? Isso não acontece tanto nos fundos imobiliários. Mas a gente não demoniza ninguém, a gente acha que é um investimento, se a pessoa considera válido, beleza, tranquilo. Já fiz investimento em fundo imobiliário também, só que nessa mesma questão, por exemplo, de alguns investimentos que eu fiz, que a empresa, por algum motivo que ela teve que reinvestir, não pagava os dividendos. Ah, isso acontece. Tem risco no fundo imobiliário também. Aí, né? assim, e agora, né? Isso aí, migra, não migra, né? E tudo mais. Mas assim, a conta que eu fiz na época era que era muito melhor eu ter um valor de um imóvel em fundo imobiliário do que um imóvel alugado. Sim. Né? Essa era a conta que eu tinha, né? Sim. Então, na época, até que fazia sentido, mas com essa mudança um pouquinho antes da pandemia, o fundo imobiliário deu uma, né? Deu uma balançada, mas assim, quando você para pra pensar, né? Quando você tem metas em números estabelecidos de ações, por exemplo... não, é outra coisa. Isso, a coisa muda, porque você fala assim, pô, eu quero ganhar X mil por mês de uma ação determinada. Tudo que você vai querer é que caia. Então, tudo que você quer é que tenha uma crise. Claro que não em função de uma pandemia, isso aí ninguém quer. Ninguém vai adivinhar. Mas, cara, tudo que você quer é comprar cada vez mais. O que a gente defende? Que você faça isso todos os meses. Você não escova o dente todo dia? Mas para vocês é a oportunidade que vocês esperavam, né? Exatamente. Porque hoje vocês prepararam a vida inteira justamente para isso. Hoje, a gente não... Por exemplo, nós somos 3 perfis de investidores. A Luta é um perfil, o Felipe é um perfil, o Jean é um perfil também, é nosso sócio. Eu sou um perfil. No começo, o que eu recomendo para todo mundo que está começando? Faça o beabá, o básico. O que é o básico? Separa, depois que você tem sua reserva de emergência estipulada, separa um dinheiro todo mês que é para tua aposentadoria. Você não paga a tua aposentadoria, previdência social? Paga uma privada agora. Só que não é uma privada, faça com ações. Sim. Compra boas ações e vai acumulando isso aí. Ah, por quanto tempo, Fábio? Pro resto da vida você vai fazer isso. O Barça, ele tá multibilionário agora, mas ele já vivia dividendos há muito tempo atrás. Né? Só que tudo que ele tá fazendo é a mesma coisa que ele sempre fez com mais dinheiro. Só que aí, com o poder dos anos, os juros compostos fazem a diferença. Para você ter uma noção, Warren Buffett é o maior investidor do planeta. Sim.
90% do dinheiro do Warren Buffett, dos 200 e sei lá quantos bilhões que ele tem, foi feito depois dos 80 anos. Isso quer dizer que ele viveu o resto do tempo dele? Não. Ele sempre fez a mesma coisa. Sim, é que uma hora acaba na verdade. É uma bola de neve. Acumulativa, né? Tem o livro dele, a bola de neve. A bola de neve começa a ficar cada vez maior, né? Perfeito. Isso é uma coisa que acontece e não acaba. É o resto da vida que você vai fazer. Sim. E juntando isso, se você somar bons hábitos no seu dia a dia, você consegue, inclusive, aportar cada vez mais. O que é o aporte? É você pegar o seu dinheiro e direcionar para essas boas empresas que a gente sempre costuma falar. Quando você... o Barça tem uma entrevista muito engraçada que ele teve um repórter que perguntou para ele, por que você não compra uma BMW, sei lá, com todo esse dinheiro que você tem? Ele falou, olha, eu podia comprar uma de cada cor, uma de cada ano, podia comprar a fábrica e tal, mas eu nem gosto de BMW. Uhum. Eu nem sei dirigir direito. Já não é mais a mesma pretensão que os outros têm, né? Exatamente. É então, o jogo do jogo. Total. Então aí nessa caminhada você vai se descobrir, você vai descobrindo propósito. Isso eu acho muito bacana, né? Quando eu comecei eu ficava nesse negócio de puta, eu quero chegar lá. E você vai até às vezes atropelando muitas coisas, tipo, eu cheguei a me desdobrar para pegar cliente que eu nem sabia se eu ia poder atender, mas deu um jeito de atender para ganhar mais dinheiro para comprar mais ações e tal. Foi virando uma neura. Uhum. E quando a coisa foi acontecendo, eu falei, putz, tem coisa errada nesse processo aí. Sabe? Não tá sendo prazeroso como deveria ser. Porque isso é um negócio prazeroso de se fazer, só que é que você quer chegar rápido, velho. Sim, então, você quer que o tempo ansiedade passe. Que é complicado. A ansiedade é complicadíssima, cara. E você fala, eu quero chegar rápido. Isso vai fazer você queimar a largada em muitas coisas. Então, exemplos, no meio da minha trajetória, eu comecei, depois que vi que os dividendos estavam dando... Assim, eu falei, os dividendos realmente agora estão fazendo um pouquinho de diferença. E tô vendo a coisa acontecer. A bola de neve acontecer. Sei lá, 6 anos depois que eu comecei, talvez. Aí eu falei, vou começar a especular agora. Achei que eu já sabia tudo. Aí eu comecei a comprar ações que estavam fora dos ranges que eu acreditava, sem saber o que eram essas empresas. Vou comprar para ela subir, eu vendo, e aí eu volto e compro mais ações que eu... Na prática isso nunca acontece. Pelo menos... O que isso aconteceu? Acarretou em mais perda de tempo no final do dia. Porque eu cheguei a comprar ação a R$100, que foi a 90 centavos. Entendi. Isso aconteceu. Isso é uma história real. E baseado nisso tudo que eu fui passando até hoje, por exemplo, eu chego em uma das conclusões. Nunca é bom você chegar numa conclusão, né? É sempre bom você estar aberto. É um negócio vivo, né? Mas uma das possíveis conclusões que eu chego é que o caminho mais rápido nesse ramo é o mais devagar. É você fazer o beabá seguidamente, arroz com feijão mesmo, por muitos e muitos anos. Uma hora você vai se libertar. Consistente, né? Consistência. Treinar, a gente vai com os caras da Ironberg lá, os caras são fisiculturistas, os caras não chegaram lá à toa. Tudo bem, podem ter tomado bomba, tal, beleza, porque eles vão treinar, mas você pega... é regularidade. Regularidade. Você não vai ver o cara pode tomar bomba que for, se ele não for malhar lá, não vai conseguir. Christian Barbosa fala muito isso. Pare de correr e comece a andar. Olha lá.